Efésios 4:30, capítulo 4, versículo 30. Todo mundo achou? Amém? Diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Agora anda umas páginas aí e vai lá para 1 Tessalonicenses 5:19. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses 5:19 diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Só isso. Efésios 4: não entristeçam. Tessalonicenses 5: não apaguem o Espírito. Existem dois princípios aqui, existem duas verdades aqui de coisas completamente diferentes, mas que falam completamente da mesma coisa também. Não entristeçam o Espírito. É sobre o que você não pode fazer. É sobre a sua conduta. É sobre o seu caráter. Tessalonicenses, não apaguem. É sobre o que você precisa fazer. Ser constantemente liderado pelo Espírito Santo. E nós vamos falar dessas duas coisas, como elas se completam e o que a gente faz para ter essas duas verdades habitando em nós. Não entristeçam. Isso diz respeito à nossa conduta e ao nosso caráter. E o que é caráter? É o conjunto de características morais, atitudes e personalidade. Mas eu vi uma definição muito boa na internet, eu acho que num tweet. Caráter é a soma dos hábitos. Junta todos os seus hábitos, bons e ruins, espirituais, físicos. Esse é o seu caráter. E Deus ele é interessado no nosso caráter, Ele tem interesse na nossa conduta. Tanto que Ele nos deixou um modelo. Eu sempre penso o seguinte: Jesus podia ter vindo, morrido, sabe, Ele aparece com 30 anos na terra, ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe. Ia ser até mais curioso, né? Ninguém sabia quem era o pai, quem é a mãe, filho de Deus. Morre, ressuscita no terceiro dia, vai embora. O sacrifício teria sido completo, né? Assim, se era só esse o interesse de Deus, se era só resgatar a humanidade e beleza, o sacrifício teria sido completo. Mas não, por 3 anos na terra, Jesus nos deixou o modelo de caráter e de conduta. E a gente é medido nisso. Jesus, ele é a nossa balança. O que a gente ouve? Eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, faço tudo certo. A pessoa pega a pior referência que tem, o pior dos pecadores, e se compara com ela. Aí é fácil ser crente. É muito fácil ser espiritual. Mas quando a gente se compara com Jesus, será que a gente ainda tem essa mesma certeza do quão bom é o nosso caráter? A gente tem a tendência a se comparar com o que é muito pior do que a gente. A gente se compara com a pessoa que falhou do nosso lado. Só que, gente, santidade não é ser o melhor entre os piores. Santidade é ser cada vez mais parecido com Jesus. E a gente não consegue isso se comparando com o que é ruim. A gente consegue isso olhando para Jesus e sendo cada vez mais parecido com Ele. E o que é pecado? 2 tipos. Pecado é quando você faz o que você não deve e quando a gente deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. A gente faz algo, pecado. A gente não faz algo, pecado também. E quando a gente se esforça em não fazer o que é errado, a gente resume a nossa vida a uma boa cidadania. Só. A gente não faz todas essas coisas, a gente não mata ninguém, a gente não trai, a gente não rouba. Só que assim, vocês concordam comigo que para ser um bom cidadão você não precisa ser cristão? Não fazer coisas ruins, você não precisa ser cristão. Esse é o mínimo. Ser um bom cidadão, não fazer as coisas erradas, é como se fosse nosso piso. É o piso do evangelho, não é o teto. E às vezes a gente acha que não fazendo as coisas erradas, a gente supra-sumo espiritual.
Mas não, esse é o mínimo. Um pastor falou uma vez, a ONU faz mais do que a gente. E a ONU não é cristã, mas é o exemplo do bom cidadão, né? Nosso caráter, ele é aperfeiçoado na obediência completa a Deus. A gente volta, falamos sobre caráter, falamos sobre Efésios, vamos voltar lá para Tessalonicenses. Não apagueis o espírito. Diferente de Efésios, que é sobre o que não fazer, aqui a gente tem um princípio do que precisa ser feito. E o que é isso? Constância espiritual, intensidade. E assim, sabe o que é engraçado? Não tem contexto. Paulo está ali aconselhando. Ele está terminando de falar o que ele tinha para falar e ele está dando as próximas instruções, conselhos. 1, não apagueis o espírito. Você vai para o próximo versículo, fala de outra coisa. Você vai para o anterior, fala de outra coisa. É simples, não apagueis o espírito. Não saia da liderança do Espírito Santo. Não saia da constância da presença de Deus. E assim, é uma ordem sobre ser cheio do Espírito Santo. E o que não é ser cheio do Espírito Santo? Não é um mover que acontece um dia, lá no seu encontro com Deus, em 2007. Nossa, aquele dia eu fui cheio do Espírito Santo, então 10 anos depois, estou pronta, estou cheia demais. Você comeu em 2017, e aí, tem agora sem se alimentar? Amanhã a gente não vai comer de novo? Amanhã a gente não tem que dormir de novo? E depois de amanhã também? Então, ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece um dia e pronto, acabou. Não é uma sensação, não é um arrepio. Não é um arrepio. Uma vez uma menina que era aqui da igreja me perguntava, aquele culto aqui na igreja, Espírito Santo fazendo um monte de coisa, e ela me perguntou assim, e se alguém do mundo que nunca esteve na presença de Deus chegar aqui agora, ela vai sentir o que eu estou sentindo? Eu falei, somos carne, né? Esse corpo é carne. A presença de Deus, ela é grande. Então, se uma pessoa entrar aqui agora, ela vai sentir um arrepio, vai sentir um abraço, e vai voltar para a vida normal dela, não vai nem esquecer. Não vai nem lembrar o que aconteceu. Ela foi cheia do Espírito Santo? Não, ela teve uma sensação. Uma sensação que a gente tem com um filme, uma sensação que a gente tem ouvindo uma música, que não precisa ser cristã. Gente, eu assisto uma série que ontem eu chorei muito, muito. Assim, seguidamente, me derramei na frente do computador, sozinho. Fui cheia do Espírito Santo? Era Deus? Não é uma sensação. O Espírito Santo, ele não é uma sensação. Faz parte. As nossas emoções, elas fazem parte. Porque não tem isso, eu estou aqui, meu corpo está aqui, meu espírito está lá em casa e minhas emoções eu joguei fora. Não, é tudo junto. Mas não é só isso. Não é algo que se recebe uma vez só. Sim, quando a gente é constantemente cheio, o que acontece quando Deus derrama mais? A gente transborda. E a nossa vida, ela tem que ser baseada nos transbordar. E não cheio e esvazia. Sou cheio de novo, esvazio de novo. Não, é sempre cheio e transbordando. Atos, sim, o Pentecoste acontece lá em Atos 2, mas durante o livro existem várias manifestações do Espírito Santo. Cheios de novo. E numa reunião, o Espírito Santo veio sobre ele e os encheu de novo. O Pentecoste, ele girou uma chave, ele liberou algo, mas não acabou ali. Muitas denominações dentro da igreja evangélica acham que foi isso. Girou uma chave, liberou, foi para aquele tempo, ou morreu quando os apóstolos morreram. Não. Foi isso não. O Espírito Santo, ele é para hoje, ele é para agora. E desde aquele primeiro dia em Atos, imagine que todos os dias em algum lugar da terra o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Às vezes eu fico assim no meu quarto quando eu estou orando. Cara, tanto de gente que não deve estar orando agora também no mundo. E tanto de gente que não deve estar adorando agora também. João 20, 21, 22. Não precisam abrir. Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Detalhe, João 20, 21 e 22. Isso é antes do Pentecostes.
algo foi liberado sobre eles antes do Pentecostes. Sabe assim, uma amostra? Só que isso aqui, Jesus falou, eu os envio, eu fui enviado e agora eu os envio. Recebam o Espírito Santo. Marcos 16, 17 e 20. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi enviado ao céu e assentou-se sobre a direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que lhes acompanhavam. Alguém está vendo isso acontecer no mundo? Eu vejo muito disso, porque é do meu interesse ver o que Jesus está fazendo na Terra. E fazendo através de homens e mulheres obedientes. Quando eu olho para essa passagem de Marcos, eu penso o seguinte: foi a última coisa que Jesus falou antes de ir para o céu. Se vocês fossem morrer amanhã, o que vocês fariam hoje? Nós não, a maioria, ninguém tem filho aqui, né? O Breno tem o Theo. Não ia adiantar muita coisa, porque imagina o Breno chega, Theo, é o seguinte, eu vou morrer, mas eu tenho uns conselhos para te dar. O que você falaria? As coisas mais importantes. Você não ia falar, tipo, olha para os dois lados da pista. Você não ia ensinar coisas que qualquer pessoa pode ensinar. Se você fosse morrer amanhã, você falaria para as pessoas que estão perto de você coisas que só você falaria. Jesus sabia que o que ele tinha, só ele tinha. Que o conselho que ele tinha para dar, ninguém no mundo daria. E Jesus escolheu o último segundo dele na terra para mandar os discípulos continuarem a fazer aquilo que ele começou. E é o Espírito Santo que nos capacita para viver além da boa cidadania. Isso não é uma opção. Foi a última coisa que Jesus falou. Então já muda, gente. Aí começa a ser obediência. Jesus falou isso antes, então é obediência. Então, se a gente não está vivendo isso, de alguma maneira a gente não está cumprindo algo que o Senhor falou para a gente fazer. E é sobre tudo isso é para a gente falar sobre obediência. Ser cheio do Espírito Santo é obediência. Continuar o que Jesus começou também é obediência. E quando a gente escolhe viver pelo caráter e dispensa essa parte, a gente está desobedecendo. Não dá para cumprir metade. É tipo assim, sua mãe manda você lavar a louça, aí você lava metade. Quando ela chega, mãe, mas eu lavei metade. Antes não tivesse feito nada. Porque o peso de meia obediência e desobediência é o mesmo. A boa cidadania pode nos fazer cidadãos acima da média, mas não nos faz mais parecidos com Jesus. E sim a vida guiada pelo Espírito Santo que manifesta o caráter de Deus. 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é isso? Cara, vamos fazer o que Jesus manda a gente fazer. A gente tem um discurso muito bonito, a gente vem para a igreja, mas e aí? A gente vai ficar na boa cidadania, a gente vai ser um ativismo, basicamente. Eu levanto a bandeira do evangelho, mas eu não faço o evangelho inteiro. Eu levanto a bandeira do evangelho, mas isso se resume ao templo. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu falo que eu sou cristão, mas eu não tenho interesse nenhum no que está acontecendo ali na Ceilândia Norte. Todo dia. E o tanto de gente que morre do nosso lado. Isso para nós é uma realidade muito, muito mais pesada, porque olha onde nossa igreja está. A gente vê a necessidade do reino de Deus vindo para cá. Eu penso sempre isso, assim, o pessoal que frequenta lugares mais ricos ou igrejas em lugares mais abastardos e tal, não é que eles não tenham esse pensamento, mas a gente vê isso muito evidente
Muito evidente. É uma ordem ser cheio do Espírito Santo, assim como é uma ordem fazer o que Jesus manda a gente fazer. E o interessante da maneira como Jesus coloca isso é que não existe pré-requisito. Jesus falou, eu os envio, recebam, e depois fala, e eles foram. Eles foram. E quando a gente fala, mas Jesus se preocupava com caráter. Sim, mas eu acredito muito nisso, que a obediência que os discípulos tiveram em ir fazer os transformou. Até porque se a gente olha a conduta dos discípulos até o momento que Jesus ressuscita, era uma galera estranha. Pisavam na bola demais, perguntavam as coisas nada a ver, dormiam quando não tinham que dormir, fofocavam, tinham ciúmes uns dos outros. Vocês acham que Jesus esperou que João se tornasse um cara melhor, que Pedro se tornasse um cara melhor? Não. Mas enquanto eles se preocupavam em obedecer, eles iam sendo aperfeiçoados. Mas isso, gente, isso não é uma desculpa para a gente querer viver uma vida de qualquer jeito e querer ser cheio do Espírito Santo e querer impor a mão sobre as pessoas, querendo que elas sejam curadas. Isso não é uma desculpa para pecar, para fazer o que é errado e querer viver de manhã de misericórdia em manhã de misericórdia. Só que quanto mais a gente obedece e quanto mais a gente se entrega, mais perto dele nós vamos ficando. Então, largar todas as outras coisas é natural. É como se, assim, eu sempre vi dessa forma, não em mim só, mas em muita gente, que assim, é como se existisse uma linha. Aí existe uma linha, e aqui é pecado, e aqui não é pecado. Então eu vou ficar bem no meio. Então, assim, o que me afasta do pecado é uma linha, então eu vou viver o mais próximo dessa linha possível. Ah, mas não pequei. Mas também não está perto de Jesus. Mas também não é santidade, a santidade está lá do outro lado. E quando a gente vai caminhando e obedecendo e se importando com as coisas que Jesus se importa, naturalmente a gente vai deixando essas coisas de lado. A gente luta contra o pecado, luta. Mas depois que a gente conhece Jesus, é igual colocar na balança, gente. Você não troca. Você não troca o que você tem. É como num casamento. Você acha que as pessoas casadas, elas não olham as pessoas bonitas na rua? Tem gente que acha que é assim, né? Casou, fechou todas as brechas possíveis, resolveu a vida. Eu acho que só muda de figura, meu filho, só muda de tentação. Mas será que você vai trocar a aliança que você tem com uma pessoa e a aliança que você tem com Deus por causa de um segundo? Por causa de um momento? Não vale a pena. E é assim com Jesus. Quando mais perto a gente está dele, não é que a gente não sente vontade de pecar, não é que a gente não tropeça, mas a gente entende que não vale a pena trocar o que a gente tem com Deus por algo que eu vou fazer hoje e amanhã eu vou me acordar extremamente frustrado, chateada comigo e não vai mudar a minha vida. E a gente tem a tendência, né, a se afastar de Deus quando a gente pisa na bola. A maior mentira que o diabo coloca na nossa cabeça é que a gente não é digno da presença de Deus, que a gente não é digno desse ambiente. Pecou, corre para Jesus. Pecou agora, entra para o quarto. Espírito Santo, não estou arrependido, mas eu estou aqui. Não deixa a vergonha ser uma voz na sua cabeça. É Deus, gente. E assim, não achem que... É porque assim, é como se a gente refletisse a vergonha que a gente sente da gente na maneira como Ele nos enxerga. E às vezes o negócio aconteceu 3 anos atrás. A gente não esqueceu. Mas a Bíblia fala que o Senhor esquece. Sabe quem lembra? O diabo. É o diabo que é essa voz na nossa cabeça acusando o tempo inteiro, querendo trazer vergonha o tempo inteiro. Não se sinta um hipócrita quando você pecar na sexta e estiver aqui no sábado. Não se sinta. Entenda que quando você obedece o Senhor, quando você atende o chamado,
de estar na presença dele, de estar na casa dele, às vezes nem é aqui. A gente vacilou, mas está morrendo de vontade de ouvir um louvor, de cantar para o Senhor. E vai. Não acho que não é digno disso. Nós somos dignos disso. E nós somos paralisados pelo quando. Quando eu parar de pecar, aí eu vou para o culto dos jovens. Quando eu conseguir abandonar aquele pecado, eu volto para a igreja. Quando eu for rico, eu vou mandar dinheiro demais para missões. Quando eu me formar, aí eu me entrego à obra de Deus. Quando eu tiver tempo, eu entro no ministério. Quando eu resolver tal situação na minha vida, eu falo com o Breno que eu quero ajudar nos jovens. Quando? Sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar lá, a gente vai cumprir aquele negócio e não vai fazer o que a gente ia falar que ia fazer. E esse exemplo de missões, ele fala comigo pessoalmente, porque era um pensamento que eu tinha. Cara, quando eu tiver dinheiro, eu vou sustentar a gente demais. Mas imagina se cada um aqui mandasse R$5 para um projeto missionário por mês. Não faz falta pra gente. Mas ajuda tanta gente. E pode até fazer, tipo, não, eu vou pegar R$50. É melhor a gente dar R$50 hoje do que esperar que daqui 5 anos a gente vai mandar 1.000. Porque daqui 5 anos a gente vai ter 1.000 e não vai mandar. Essa é a questão. Aquilo que a gente não faz hoje, a gente não tem que achar que a gente vai fazer amanhã. É para hoje, gente. O chamado de Jesus pra gente é para hoje. E é para todos os ambientes. E a gente se sente muito espiritual quando pensa assim, né? Não, quando eu puder... Deus está vendo, estou prometendo para mim mesma que quando eu tiver tempo, quando eu estiver orando demais, quando eu estiver jejuando demais, quando eu estiver consagrado demais, eu vou lá para o Centro Ceilândia e vou orar pelas pessoas que estão doentes. Sabe o que é isso, gente? É uma raiz de orgulho que faz a gente acreditar inconscientemente que o mover de Deus na nossa vida depende do nosso esforço. Não, então se eu orar, aí Deus faz. Então depende de quem? De mim que estou orando ou de Deus? Por isso que é obediência, gente. Porque Deus não quer que a gente seja perfeito para começar a fazer algo. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados enquanto a gente está fazendo algo. É por Ele. Quem estava aqui no dia que a gente assistiu o documentário? Eu esqueci o nome do documentário. Um amor de não sei o quê. E me dá uma aflição, gente, aquele povo orando pelo povo na rua. E naquela hora que o rapaz vai orar pelo menino que está com o pé machucado, sei lá, gente, aquele cara não tomava banho há, sei lá, uns 10 anos. O pé dele estava todo ferido. E o rapaz, ele orou e ele colocou a mão nos pés. Eu falei, ai, Jesus, tem que orar muito, viu? Porque não colocaria, não. Então, já, nossa, o toque de limpeza, que misericórdia. Não colocaria. Só que aí é um problema, que a gente quer mudar o mundo inteiro, né? Mas enquanto a gente não pode mudar o mundo inteiro, vamos mudar um pouquinho quem está do nosso lado. Se você ainda não tem ousadia o suficiente, se você ainda não tem confiança o suficiente, fé o suficiente para orar, para colocar as mãos na ferida do cara que está precisando muito ali na esquina, sei lá, ora pelo seu tio que está com dor de cabeça. Não é por quem você é pelo que Jesus manda a gente fazer. E ele fala assim, orem e os doentes serão curados. Ele não fala, orem e talvez... Se tudo der certo, os doentes serão curados. Orem que, se eu tiver vontade, os enfermos serão curados. Se eu estiver afim, as pessoas serão libertas. Ele fala que os sinais seguirão os que crerem. E existe uma parte na Bíblia que fala assim, que essas coisas que acontecem testificam quem Jesus é. Ele fala assim, olha o que eu estou fazendo, eu sou filho de Deus. E a gente sabe qual é o risco disso? Que é como se a gente falasse assim, não, o reino de Deus chegou. Olha aí o tanto de pessoa curada. Olha o tanto de gente liberta.
Olha como o Senhor se manifesta nos nossos cultos. Olha como Ele transformou minha família. Então, assim, se a gente tiver de mãos vazias, é como se a gente não pudesse falar que a gente segue Jesus. Porque se Jesus falou, olhem para o que eu tenho feito, imagine a gente. Nós não temos poder de nos tornarmos pessoas melhores na força do nosso braço. Quando a gente depende demais da gente, na primeira oportunidade, a gente falha. A gente cai de novo, a gente tropeça de novo. A gente... É algo que eu vejo no nosso tempo. As pessoas reagem demais e agem de menos. O que é reagir? O outro toma uma ação e a sua ação depende dele. Se ele não fizer nada, você não fala nada. E eu fico observando a igreja nos nossos tempos. Eu não falo da nossa igreja, eu falo da igreja. Assim, sei lá, o fulano aprovou tal coisa, aconteceu tal coisa no mundo. Aprovaram uma lei sobre, sei lá, gênero. Aí a igreja se revolta. Aí começa a reagir em cima do que o mundo está fazendo. Mas onde é que a igreja age? Então, assim, e o outro está lá ofendendo Jesus. Aí você, muito santo, você vai lá e combate ele. Você entra numa discussão. Você reage. Mas e se ele não tivesse falado? Você ia agir de alguma forma? Você ia falar de Jesus para alguma pessoa? A gente reage demais e age de menos. Mas Jesus nos manda agir. Porque Ele não fala. Se um doente aparecer no seu caminho, ora por ele. Se um endemoniado chegar e colocar a mão na sua cara, liberta ele. Do mesmo jeito que não existem pré-requisitos para fazer o que precisa ser feito, a gente não tem que esperar que o mundo faça algo para a gente vir e fazer. Jesus manda agir, independente da atitude do outro. Pensa no Facebook aí, o tanto de gente que compartilha o que fulano falou, aí começa uma briga lá. Eita, fulano fez algo que eu não gostei, então está aqui a minha opinião, está aqui a minha reação, está aqui o que eu penso sobre isso. E se fulano não falasse? E o que você faz? E o que eu faço além de reagir? Dá vontade, gente, de entrar nas brigas em nome de Deus, em nome do que a gente acredita, em nome até do cantor que a gente gosta. Não gosto quando falam de gente que eu gosto. Um filme que eu mais gostei ano passado não entrou no Oscar e concorreu à Framboesa de Ouro. Fiquei indignada. A vontade era o quê? Entrar lá em todos os sites da internet e falar, vocês não sabem assistir filme, assistiu errado, assiste de novo. E a gente é assim com Jesus. Você não conhecia Jesus, não. Tá falando besteira aí. Vai ler a Bíblia de novo. Reagindo. E, gente, a reação ela é sempre agressiva. Sempre agressiva. A pessoa te bate, você vai... querida, por que você fez isso? Não, ela... Eu? Você vai, tá doida? Mas quando a gente reage, quando nós somos os primeiros, a gente tem tanta liberdade. Tanta liberdade. É igual quando uma pessoa vem conversar com você e ela já vem grossa. Quem começa a conversa não tem o tom? Se a pessoa fala com você gritando, até você pensar em baixar o tom da sua voz para conversar de volta, vocês já estão brigando há muito tempo. Mas quando você é o primeiro, você dá o primeiro passo, você tem liberdade. E essa liberdade, ela vem pela capacitação do Espírito Santo. Ela vem sobre ser cheio do Espírito Santo e obedecer. Não dá pra gente querer obedecer a todo custo, na doida. Não. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa ser guiado constantemente pelo Espírito Santo. E onde é que a gente faz isso? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Nesse mesmo documentário, os meninos oram por uma menina na universidade, né? Existem encontros com Deus que as pessoas acham que acontecerão só na igreja. Só dentro do ambiente. Só que tem gente no mundo que não vai entrar aqui. Que está tão ferido que não vai entrar aqui. E não foi Jesus que feriu. É uma imagem que as pessoas têm de Jesus. Eu acho que assim, eu de vez em quando falo isso, que a próxima geração vai ser muito difícil de ser evangelizada, porque primeiro você tem que desconstruir
a imagem que a pessoa tem de Jesus e da igreja, para depois apresentar quem Jesus é de verdade. E as pessoas acham que só vão ter Jesus se entrarem aqui. Não. Pô, os meninos curaram a menina na universidade. É igual... Quer ser confrontado? Assiste os vídeos do Todd White. Você se sente o cristão mais mequetrefe do mundo. Ele na Times Square, em 10 segundos, ele fez a perna de uma menina crescer. Na sua frente, assim. Ele não, né? Jesus. Mas ele tinha pouco tempo. A gente quer enfeitar demais. Jesus é simples. Então a sua amiga chegou na escola falando que está com dor de dente. Posso orar por você? Rapidinho, antes do professor entrar. Senhor, te apresento fulana. Que essa dor de dente saia. Em nome de Jesus, amém. O professor entrou. É o que Jesus precisa, gente. As pessoas precisam de uma revelação de quem é Jesus. Onde elas estiverem. Tenta chamar menos as pessoas para a igreja e seja mais Jesus para elas. Naturalmente, elas vão ter interesse sobre o que você carrega. Tudo que Deus fala com a gente, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, não é só para a gente ser legal. Não é só para a gente não fazer um monte de coisa. Porque tem outra lista de coisas que precisam ser feitas. E não tem idade, gente. João, que a Bíblia fala que era aquele a quem Jesus amava, ele era mais novo do que muita gente aqui. Muita gente. Maria tinha, sei lá, menos de 17 anos, quando ela engravidou do Espírito Santo. E por que a gente está esperando? Quem é melhor para falar sobre Jesus com seus amigos do que você? Quem é melhor para levar Jesus para sua casa do que você? Eu não sou contra jovens pregando. Eu não sou contra adolescentes pregando na rua. Sabe por quê? Talvez eles tenham muito mais influência e se comuniquem muito melhor com quem é igual. Porque o mundo, ele coloca barreiras. E quanto mais próximo nós somos, a gente quebra essas barreiras. Até a pessoa vir para a igreja, gente, até a pessoa conhecer Jesus aqui, o tempo que você perdeu tentando trazer ela para a igreja, por que você não falou de Jesus lá onde você estava? E a gente só precisa do Espírito Santo. E Ele é tão disponível, tão disponível. Se fosse uma coisa mega difícil, se Jesus tivesse falado, jejuem 40 dias, orem não sei quantas noites, e aí saiam para a rua, seria muito mais difícil, mas Ele só fala, vão. E a Bíblia ainda fala que as coisas aconteciam enquanto Deus confirmava a palavra que foi liberada. A gente só precisa ir, a gente só precisa ser obediente. Se existe algo se existe alguma coisa que a gente falha hoje, não espere isso para que você comece a fazer as coisas que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Deus, mas existe essa área aqui da minha vida que eu não consigo abrir mão. Comece a ser obediente. Naturalmente, o Senhor vai começar a te afastar disso. Você vai se afastar disso, você não vai mais querer isso. A vida com Jesus ela é uma caminhada, mas a gente precisa ter o primeiro passo, a gente precisa andar, a gente precisa obedecer. E a gente precisa começar a se incomodar por não fazer nada. A gente precisa começar a se incomodar em ver a realidade da nossa cidade, do nosso Brasil e não fazer nada. A primeira coisa que a gente faz é orar, gente, mas é o que eu sempre falo, Jesus não vai descer na terra para voltar. E o que Ele quer? O que Deus quer fazer? Ele quer fazer através de alguém. E eu espero que seja eu. Eu espero que seja todo mundo que está aqui. Amém? Vamos abrir pela última vez, gente, para terminar lá em Judas. No finalzinho da Bíblia. Judas, versículo 24 e 25. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa.
Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Toda a glória àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Não é pelo nosso esforço. Só Ele, gente. Só Ele pode. A Bíblia é muito clara nisso, a gente só precisa obedecer. Vamos ficar de pé? Jesus também não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Mas não dá para ser meio obediente. Não dá para viver o evangelho pela metade. Não dá para ser meio cristão. É a gente que escolhe. Mas quando a gente escolhe por Cristo, é por completo.